química, a ciência, de forma geral, ela foi muito de forma teórica, né? Alguém que pensava em alguma coisa, que idealizava algum assunto, e aí se meditava sobre aquilo, né? A química, ela tinha muito um lado filosófico. A pessoa pensava muito numa coisa e chegava a uma conclusão, expunha aquela conclusão para a comunidade científica, e aí aquele pensamento ele era aceito. Então, assim foi com a teoria atômica, né? Então, quando primeiro foi Dalton, que lançou uma ideia do que seria um átomo, ele lançou essa ideia baseada assim, em pensamentos, foi numa imersão de pensamento dele, onde ele começou a imaginar do que as coisas são feitas, qual é a menor parte de um objeto, de uma matéria. Então, ele chegou no átomo, como era uma esfera. E aí, na medida que os utensílios, né, microscópios e as coisas foram sendo criadas, algumas dessas teorias foram sendo comprovadas e outras foram caindo por terra. Então, veja bem, até 1807, a ideia que se tinha de química orgânica era que a química orgânica era todo tipo de substância que era produzido por um organismo vivo. Então, quem falou sobre isso foi Berzelius. Berzelius, ele já tinha vários conhecimentos científicos, várias teorias colocadas, várias coisas da tabela periódica, ele ajudou, né, a compilar, e ele dizia isso, né? Segundo Berzelius, a química orgânica era tudo aquilo, toda aquela substância que vinha do organismo vivo, sendo esse organismo uma pessoa, uma planta ou um animal. Eles chamavam isso de teoria do vitalismo. Existia assim, uma força vital, e essa força vital era capaz de produzir algumas substâncias. Então, todo tipo de substância que um ser humano, um animal ou uma planta produzisse, seria uma substância orgânica. Então, por exemplo, a nossa saliva, a nossa urina, todos os nossos líquidos corporais, tudo isso, na teoria de Berzelius, era orgânico, porque vinha de um organismo. A seiva de uma planta, né? Tudo que vinha os líquidos também de um animal, urina, saliva, veneno, sangue, tudo isso seria orgânico. E aí todo mundo concordava com isso, né? Até porque, muito óbvio, se existe uma força vital que mantém, que separa o que é vivo do que é inanimado, então o que é inanimado é orgânico, é inorgânico, e o que é vivo é orgânico. E isso era muito simples de ser entendido, né? E as pessoas acreditavam nisso numa boa, sem contestar muito. Aí um dia, um cientista da época, que era chamado Friedrich Wöhler, o Wöhler, ele estava trabalhando no laboratório. Eu já comentei com vocês que antes eles tinham uma grande gana por tentar sintetizar o ouro, né? Então, eles pegavam tudo enquanto era tipo de substância, até mesmo a urina, para tentar ver se dali saía algum ouro e tal. E aí, numa dessas experiências que o Wöhler estava fazendo, ele chegou por acidente, ele conseguiu produzir ureia. Então, o que acontece? A ureia, até então, segundo Berzelius, a ureia, ela era uma substância orgânica, porque ela é produzida por um organismo vivo. Onde é que está a ureia? Na nossa urina, na urina do animal. Então, ali é que tem ureia. Por isso, ela era considerada uma substância orgânica. Porém, nesse experimento, acidentalmente, o Wöhler, ele conseguiu fazer a ureia no laboratório. Então, ele estava mexendo com amônia e com alguns outros componentes, e aí, através de uma reação química, ele produziu a ureia. A partir daquele momento, isso foi em 1828. Então, olha só, a química orgânica, a teoria do vitalismo, é de 1807. Então, 21 anos depois, são durante 21 anos, acreditando que tinha essa divisão do que era inorgânico, do que era orgânico, através do que era vivo e do que era inanimado. E aí, então, 21 anos depois, acidentalmente,
Frederick Waller vai e fabrica uma substância no laboratório que, a princípio, só poderia ser produzida por um organismo humano. A partir daquele momento, caiu a teoria do vitalismo. Por quê? Uma substância que era produzida por um organismo vivo também podia ser produzida no laboratório. Né? Daí que surgiu a síntese. Sim, todas as vezes que a gente usa a expressão sintetizar, significa que eu estou fabricando em laboratório uma substância que existe na natureza. Isso é você sintetizar. Então, qualquer coisa que você vai para o laboratório para fazer uma síntese, você está fabricando algo que existe na natureza, mas você está fabricando de forma artificial. E foi o que aconteceu nessa produção da ureia, né? Que era uma substância, inicialmente era orgânica, porque vinha do organismo vivo. E aí o Waller foi e fabricou a ureia e descobriu-se que não tinha nada a ver a química orgânica ser do organismo vivo. Então, fez-se uma nova divisão entre o que é química orgânica e o que é química inorgânica. E ficou dividido da seguinte forma: todas as substâncias consideradas orgânicas, tudo que é da química orgânica, ela vem de compostos carbonados. Tudo que vem do carbono é química orgânica. E as outras substâncias que não são originárias do carbono são substâncias inorgânicas. E aí, acaba que várias, por exemplo, os minerais, eles são substâncias inorgânicas. Então, a gente tem ferro, a gente tem manganês, a gente tem vários metais, né, que a gente considera que são inorgânicos. E vários deles, quando estão associados a compostos carbonados, tornam-se substâncias orgânicas, né? Então, qual é o conceito de química orgânica? Química orgânica é a química que nasce a partir dos compostos de carbono. Todas as substâncias orgânicas têm como o seu centro o carbono. E aí a gente começa a se perguntar, né? Cara, o que o carbono tem de tão especial? Porque, veja bem, se a gente pegar todas as substâncias, todas que já foram catalogadas pelo ser humano, todas elas, no mundo inteiro, de todas as formas, mineral, vegetal, animal, todas as substâncias, se forem listadas, existe infinitamente mais moléculas orgânicas do que inorgânicas. As moléculas orgânicas, elas são as mais importantes. Elas estão presentes em praticamente tudo. Então, veja bem, um único elemento da tabela periódica, ele concentra nele a origem da maioria da matéria orgânica, das substâncias que existem no universo. Né? Então, existe uma teoria que fala que nós somos poeira estrelar. Né? Então, não sei se vocês já ouviram dizer nessa teoria, mas ela diz que nós somos uma poeira estrelar. Por quê? Porque, de acordo com essa teoria, na criação do universo, houve explosões de estrelas, né, de seres, de astros, né? E aí, nessa explosão de estrelas, os elementos que saem dessa explosão, eles são basicamente carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e enxofre. Então, o que acontece? Tudo que a gente vai olhar, a nossa constituição do nosso corpo, os alimentos e todas as coisas, as coisas mais essenciais, as coisas mais importantes, elas têm carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Né? Então, ou são os elementos, ou eles estão combinados de formas diferentes. E aí, essa é a constituição de um astro, como a estrela, no caso, né? Então, assim, se a gente vai analisar o que tem no nosso corpo mesmo, a nossa massa muscular, nosso tecido adiposo, toda a nossa constituição, ela é uma combinação desses 5 elementos. Se a gente vai olhar numa planta, também você tem a combinação desses 5 elementos. Se você vai olhar num animal, é a combinação desses 5 elementos. Se você vai olhar a água,
tem esses elementos inseridos, né? O ar tem esses elementos inseridos, a terra. Então, tudo que gira no universo, tudo que existe no universo, ele é o que é mais essencial e mais importante, ele vem a partir do material orgânico, que vem do carbono. Então, a gente se pergunta, o que o carbono tem de tão especial que ele consegue fazer isso, né? Que ele tem essa proeza de produzir tudo que existe de importante, de essencial no universo. E aí, então, existem algumas pequenas características que fazem grandes diferenças para o carbono. A primeira é, o carbono, ele é um elemento tetravalente. O que é o elemento tetravalente? Ele tem 4 elétrons na sua última camada. Então, quando a gente pega o carbono lá na tabela periódica, o número atômico dele é 6. Para fazer distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p2. Tá vendo aqui, ó? Eu botei essa imagenzinha aqui embaixo, né? Para a gente ver, ó, a camada K e a camada L. Então, na camada K, ele tem 2 elétrons, que é a camada 1, né? 1s2. Então, a camada 1, ele tem 2 elétrons. Na camada L, que é a camada 2, ele tem 4 elétrons. Esses 4 elétrons, no carbono, eles são 4 elétrons praticamente iguais. Um elétron, ele não está numa posição mais privilegiada em relação ao outro, esses 4. Eles acabam dando ao carbono uma configuração muito estável. Nenhum elemento da tabela periódica, nem outros elementos que também estão naquela família 4 igual ao carbono, que também tem 4 elétrons na última camada, nenhum é tão estável quanto o carbono é. Então, o carbono, ele tem essa tetravalência do carbono. Esses 4 elétrons da última camada, eles têm exatamente a mesma valência, a mesma força, o posicionamento em equilíbrio. E isso dá para o carbono uma estabilidade em relação aos demais elementos da tabela periódica. Então, essa característica da tetravalência do carbono, de forma estabilizada, confere ao carbono já uma característica importante e diferente em relação aos outros elementos. Aqui eu estou mostrando para vocês, ó, o carbono com as suas 4 valências, as 4 bolinhas, e fazendo ligações, né? Que no caso com hidrogênio, e também mostrando ele fazendo essas 4 ligações. Então, o fato do carbono ser tetravalente significa que ele tem 4 elétrons na última camada e que, portanto, ele faz 4 ligações. Sempre 4 ligações, ok? Outra coisa, essas ligações que o carbono faz são ligações consideradas ligações múltiplas. Então, olha só, aqui nesse slide anterior, a gente está mostrando ele fazendo 4 ligações simples, né? Com 4 hidrogênios diferentes. Um traço só, a gente considera uma ligação simples. Ou seja, ele se ligou igualmente com 4 hidrogênios, né? Agora, o carbono, ele pode fazer também ligações múltiplas entre ele mesmo. Então, o que acontece? Quando o carbono se liga com outro carbono, ele consegue ajustar na sua nuvem eletrônica 4 formatos diferentes de ligação. Ele pode fazer ligações duplas, né? Então, olha só, se você considerar que ele tem, olha aqui nesse desenho aqui que está na direita, esse carbono aqui tem 4 elétrons que estão representados de elétrons pretos. E esse carbono aqui com seus 4 elétrons representados com a bolinha branca. Então, ambos precisam de fazer mais 4 ligações. Ele pode fazer 2 ligações entre ele mesmo e fazer mais 2 ligações com outros elementos, cada um, tá vendo esse formato aqui? Então, ele pode fazer uma ligação dupla, compartilhar 2 elétrons entre eles dois, e fazer mais 2 e esse fazer mais 2 ligações.
Ele pode fazer ligação dupla com ele e um oxigênio. Por quê? Com ele e um oxigênio. Porque o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Se ele tem 6 elétrons na última camada, ele precisa de mais 2. Então, o carbono, ele pode fazer essas 2 ligações com o oxigênio e pode fazer mais outras 2 ligações com outro elemento, ou até mesmo com outro oxigênio, tá certo? Então, aqui, ó, já está mostrando que ele pode fazer uma ligação dupla com oxigênio. Uma ligação tripla, ele pode fazer ligação tripla com ele mesmo, né? Compartilhar 3 elétrons, e aqui depois ele ligar com o outro e aqui ligar com o outro. E ele pode fazer ligação tripla com o nitrogênio também, porque o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada, ele só precisa de 3. Então, ele pode usar 3 do carbono. E o carbono, que ainda não vai ficar estável, pode se ligar com algum outro elemento aqui, né? Então, ele pode fazer o carbono 2 duplas, ele pode fazer uma tripla e uma simples, né? Então, ele tem várias configurações fazendo com que ele forme ligações múltiplas. Existem alguns outros elementos que conseguem fazer ligações duplas, né? O enxofre, o próprio oxigênio, o nitrogênio faz a ligação tripla com outro elemento, né? É possível que isso aconteça com outros elementos, mas com nenhum vai acontecer de forma tão variável e tão estável como é com o carbono. Então, a primeira característica do carbono que torna ele muito diferente é o fato dele ser tetravalente e essas 4 valências serem iguais. Segundo, é o fato dele formar ligações múltiplas, simples, dupla e tripla. Terceiro, o carbono, ele tem a capacidade de se ligar a várias classes de elementos. Olha só que interessante. A gente sabe que existem as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. E essas ligações, elas têm características, né? Então, no caso lá da iônica, é um ametal com um metal. No caso da covalente, ametal com ametal, ou se não, ametal com hidrogênio. E as metálicas, as ligações que acontecem entre os metais. O que acontece com o carbono? Ele está aqui, ó, nesse desenhozinho dá para a gente ver. Ele está bem no meio da tabela periódica, né? Aqui, gente, repara que esse desenho só está considerando as famílias A, aquela parte do meio da tabela, que é a transição, que é a parte B, não está considerada aqui não, tá? Só que por que essa figura está aqui? Para mostrar que o carbono, ele pode se ligar com hidrogênio, ele pode se ligar... Aliás, gente, ele se liga com hidrogênio de uma forma muito particular, porque ele e o hidrogênio, eles combinam muito. Então, praticamente, onde tem carbono, tem hidrogênio também, tá? Ele pode se ligar com metais e ele pode se ligar com ametais. Então, nenhum elemento na tabela periódica consegue ligar tanto com eletronegativo, quanto com eletropositivo, quanto com hidrogênio. Só o carbono consegue fazer isso, né? Ele se liga com classes diferentes de elementos. E o carbono, ele tem uma capacidade extraordinária de se ligar a outros átomos, ou de carbono, ou de hidrogênio, ou de nitrogênio, e formar cadeia. A gente tem outros elementos, como, por exemplo, o enxofre, o oxigênio, que também formam cadeia. Mas o carbono, o tamanho de cadeias que o carbono pode formar são tamanhos infinitos, inimagináveis. As combinações são super variadas e estáveis. Então, o que acontece? Toda estrutura orgânica, ela tem como esqueleto, né, como base, uma cadeia de carbono, tá certo? Então, tipo, essas 4 características do carbono, o fato dele ser tetravalente, né? Então, vamos recordar. Quais são as 4 características do carbono que tornam ele um elemento diferente e especial? Quais são as 4 características? O carbono é tetravalente, o carbono faz ligações múltiplas,
O carbono se liga a várias classes de elementos e ele forma cadeia. São as 4 características que tornam o carbono um elemento especial e essencial. Lembrando, gente, que onde a gente vê carbono, normalmente a gente vai ver também o hidrogênio, tá? Aqui nessa imagem, eu coloquei para vocês diferentes tipos de cadeias carbônicas, tá vendo? Que formam o esqueleto de alguma estrutura orgânica. E aí, então, a gente vai ter, a gente já sabe, então, que a química orgânica tem como elemento principal o carbono, e a gente já sabe que esse carbono, ele tem 4 características que tornam ele importante o suficiente para conseguir ter essa variedade de estruturas. Agora a gente vai fazer uma classificação do carbono na cadeia carbônica. Então, olha só, todas as vezes que eu der uma cadeia carbônica para vocês poderem classificar o carbono, aqui eu não estou falando de uma classificação de cadeia, eu estou falando de uma classificação de carbono. Existem 4 tipos de carbono, 4 classificações de carbono. Carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Eu não sei se está dando para vocês enxergarem direitinho aqui na imagem, mas essa imagem, ela tem carbonos que estão rosinha, estão mais rosa. Eu vou indicar com a setinha para vocês poderem acompanhar. Então, olha só. Todas as vezes que eu falo de carbono primário, eu estou falando de um carbono que está ligado a um outro carbono, diretamente. Está ligado diretamente. Por que eu estou falando diretamente? Nesse primeiro exemplo aqui, esse carbono da beiradinha, esse primeiro carbono aqui da beiradinha, ele está ligado diretamente a esse carbono aqui. É óbvio que, de forma geral, ele está ligado a todos esses. Um está dando a mão para o outro. Mas a quem ele está ligado diretamente é só esse carbono aqui. Por isso ele é considerado primário. Porque o carbono primário, ele está ligado diretamente a um outro carbono. Então, nessa cadeia aqui, a gente tem esse carbono aqui que é primário e a gente tem esse carbono aqui que também é primário. Por quê? Porque esse só está ligado a um outro carbono, diretamente. Veja bem, esse carbono aqui, esse segundo carbono aqui, ele está ligado diretamente a esse que está na esquerda e a esse que está na direita. Então, ele não é primário, porque ele está ligado a 2. O carbono que está ligado diretamente a 2 outros carbonos é o carbono secundário. Então, aqui nesse exemplo, ó, esse segundo carbono aqui está ligado a um pela direita, à esquerda, e a um pela direita. Então, está ligado diretamente a 2. Então, ele é carbono secundário. E esse terceiro carbono aqui também está ligado diretamente a esse daqui pela sua esquerda e esse daqui pela sua direita. Então, eu tenho 2 carbonos que são secundários, porque eles estão ligados diretamente a 2 outros carbonos. Nesse caso aqui, desse terceiro exemplo, eu tenho um carbono terciário, porque ele está ligado a 3 outros átomos de carbono, diretamente. Então, veja bem, esse que está aqui no meio, ele está ligado diretamente a um pela sua esquerda, a um pela direita e a outro embaixo. Então, esse é terciário, ele está ligado a 3 outros carbonos. Por fim, eu tenho o quaternário. Esse quaternário é esse do meio aqui, ele está ligado a 4 outros carbonos. O que a gente precisa de ficar atento aqui? Para o carbono ser considerado primário, secundário, terciário e quaternário, a gente está considerando somente ligações entre carbonos e entre carbonos vizinhos, ok? Então, por exemplo, se eu tiver essa estrutura que eu vou mostrar para vocês aí na câmera agora. Deixa eu ver se vai dar para ver. Ó, se eu tiver essa estrutura que eu estou mostrando na câmera para vocês, tá vendo? Ó, eu tenho aqui, ó,
Esse carbono aqui, ó, ele é um carbono primário. Sabe por quê? Porque ele não está ligado a nenhum outro carbono. Nenhum. Só está ligado a oxigênio e a hidrogênio. Então, ele também é considerado primário. Tá certo? Para ser carbono primário, ele está ligado a um outro átomo de carbono ou a nenhum outro átomo de carbono. Esse carbono aqui também é um carbono primário. Por quê? Porque ele está ligado diretamente a um outro carbono só. Aqui é o oxigênio, aqui é hidrogênio, aqui é hidrogênio. Então, ele é um carbono primário. Esse carbono aqui também é primário, porque ele está ligado a um outro carbono diretamente. Tá vendo? O resto aqui, ó, é hidrogênio. Olha só um outro exemplo que pode acontecer. Eu tinha pensado... Ah, lembrei. Esse outro exemplo que eu coloquei aqui. Observa uma coisa. Esse carbono aqui, da pontinha, ele é considerado um carbono primário, porque ele está ligado diretamente a um outro carbono. Esse carbono aqui do meio, ele é secundário, porque ele está ligado a um, dois outros carbonos. E esse carbono que está na ponta aqui, ele é primário, porque ele só está ligado a um. Por que eu estou mostrando esse exemplo? Muita gente acha que essa ligação aqui, porque ela é dupla, as pessoas acham que o carbono é secundário. Não tem nada a ver. Entende? A ligação dupla não torna ele secundário. Entenderam? A ligação dupla não tem a ver com essa classificação. Essa classificação é só de um carbono em relação a outro carbono, ao carbono vizinho. Então, a gente tem muita... Às vezes, você bota um exercício lá para a pessoa classificar qual o carbono primário, qual o secundário, qual o terciário, aí ela vê uma ligação dupla, ela acha que é secundário. Ela vê uma ligação tripla, ela acha que é terciário. E não tem a ver com a ligação. Tem a ver com quantos carbonos que estão diretamente ligados a esse carbono. Tá certo? Tá claro, pessoal? Tem que ficar claro, tá? Isso é questão de prova. Então, a gente tem a classificação do carbono e a gente tem a classificação da cadeia carbônica. Então, agora, a gente vai ver como uma cadeia carbônica ela pode ser classificada. Então, olha só. Recapitulando o que a gente viu até agora. Química orgânica é a química do carbono. O carbono tem 4 características que tornam ele um elemento especial e capaz de fazer esse monte de ligação, né? Esse monte de cadeia, esse monte de, como fala? De substância, esse monte de molécula. Né? Então, o carbono é tetravalente, o carbono tem facilidade de formar cadeia, o carbono é um elemento que se liga a variadas classes de elementos, né? Então, veja bem, ele tem as características dele. Depois que ele tem essas características, a gente viu que o carbono, ele tem a sua classificação. Ele é primário quando ele está ligado com um outro carbono, seu único vizinho é um outro carbono, né? Ele é secundário quando ele está ligado a 2 outros carbonos. Ele é terciário quando ele está a 3 outros carbonos e quaternário quando ele está ligado a 4 outros carbonos. Isso é uma classificação do carbono. Agora nós vamos ver as classificações das cadeias carbônicas. A primeira classificação é em relação ao fechamento da cadeia. Eu posso ter uma cadeia aberta ou, se não, uma cadeia fechada. Então, olha só no exemplo. Nesse exemplo aqui da esquerda, eu tenho uma cadeia carbônica, tá vendo? Um carbono ligado no outro é chamado cadeia carbônica. Então, eu tenho um carbono ligado no outro e eles estão de forma aberta, não sofre nenhum fechamento, a cadeia é aberta. Quando a cadeia é aberta, a classificação dela é aberta ou acíclica. Acíclica significa que não forma ciclo, não está fechada. Aqui, nesse exemplo da direita,
eu tenho uma cadeia fechada. Veja bem, um carbono está encadeado com outro de forma que fechou um ciclo aqui. Então, ela pode ser aberta ou acíclica, ou se não, ela vai ser fechada, ou se não, cíclica. Fechada e cíclica é a mesma coisa. Cíclica vem de ciclo. Acíclica vem de não ciclo. Então, é aberta ou fechada. A cadeia, ela pode ser normal ou, se não, ramificada. Então, isso tem a ver com a disposição dos átomos. Como que os átomos estão dispostos na cadeia? Eles estão dispostos numa única sequência. Olha esse exemplo da direita. Uma única sequência, você só vê uma cadeia, um carbono ligado no outro, então ela é uma cadeia normal. Nesse caso aqui, que a gente está vendo no exemplo da direita, eu tenho uma cadeia chamada de ramificada. O que significa isso? Significa que eu tenho uma cadeia grande, comprida, considerada normal, e aqui, ó, eu tenho uma ramificação. É como se fosse uma raizinha, né? É como se fosse, assim, uma parte principal e algo pendurado nessa cadeia. Né? Essa raiz aqui é chamada de ramificação, ou se não, ramo. O que eu quero mostrar em relação a isso daí para vocês aí na câmera, para vocês poderem ver uma diferença? Peraí. É porque é como se eu tivesse um quadro, né? Não tem? Eu tenho que ficar desenhando aqui para mostrar as variações que podem acontecer. Então, olha só. Tá vendo esse exemplo aqui? Ó, aqui tem uma cadeia, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono. Quando a gente olha esse desenho, dá a impressão de que é uma cadeia ramificada, mas aqui ela não é ramificada. Por quê? É como se ela tivesse só dobrada. Se você puxar para cá e se você puxar para cá, ela fica reta. Uma cadeia normal, ela é reta, entende? Então, tipo assim, isso aqui, ó, ela só tá torta, não tem nada pendurado nessa cadeia. Agora, por exemplo, se eu tivesse um carbono aqui, cadê? Exemplo, ó, se eu tivesse um carbono aqui, aí sim eu ia ter alguma coisa fora daquela linha normal. Então, é assim, quando eu tenho uma cadeia normal, ela é sequencial. Então, ela pode estar pendurada. Se você puxar, é como se fosse uma linha. Você puxou, ela ficou retinha. Pendurou alguma coisa, é ramificação. Né? Então, tem que ficar claro que isso daqui não é ramificação. Isso é uma cadeia normal. Começou aqui, terminou aqui. Agora, olha só um exemplo de uma que seria ramificada. Ô, Pulga, para de fazer bagunça. E cachorro bagunceira, fica fazendo barulho. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo esse exemplo aqui? Olha só. Ó, a gente tem uma cadeia aqui, ó. Tá vendo? Que seria a cadeia principal, que seria a cadeia reta. Em princípio, parece que isso e isso é ramificação. Mas primeiro eu vou ver qual é a sequência que dá de elementos sem ficar nada pendurado. Então, olha só, se eu pegar aqui, ó, começar aqui. Deixa eu desenhar fora que não dá para esticar. Ó, se eu fizer um círculo, eu consigo separar uma cadeia sequencial e só esse carboninho aqui que fica fora. Esse que fica fora é uma ramificação. Esse aqui não é. Ele só seria ramificação se eu tivesse um carbono aqui, ó. Opa, para cá. Aí ele seria. Então, o que fica de fora dessa cadeia principal, a gente chama de ramificação. Tá bem? Espero que tenha dado para entender. Não é fácil, não, explicar assim.
Então, olha só, além de poder ser uma cadeia aberta ou fechada, normal ou ramificada, ela pode ser saturada ou insaturada. O que é uma cadeia saturada? É uma cadeia onde só tem ligação simples entre os carbonos, ok? Então, olha só aqui, esse exemplo aqui, ó. A gente tem uma cadeia aberta, porque ela está aberta, ela está fechada. A gente tem uma cadeia normal, porque não tem nenhuma ramificação. E a gente tem uma cadeia saturada. Por quê? Todas as ligações entre os carbonos são ligações simples. Tá vendo? Aqui embaixo também eu tenho uma cadeia normal, né? Quer dizer, eu tenho uma cadeia aberta, não está formando nenhum ciclo. Eu tenho uma cadeia normal, porque não tem ramificação. Esse oxigênio aqui não é considerado ramificação. Só seria se fosse carbono. O oxigênio não é ramificação da cadeia. Para ser ramificação da cadeia, é só outro carbono. O oxigênio, não. Mesma coisa em relação à ligação. Ela é considerada... Oi? Professora? Oi. Nessa daí, se tivesse um carbono ligado em vez do oxigênio, e aí nesse carbono ligado tivesse o oxigênio, aí ele seria considerado uma ramificação? Seria. Você está falando assim, se o oxigênio tivesse aqui e esse carbono tivesse aqui. Isso. Né? Quer dizer que aqui nesse meio aqui seria um oxigênio. E aqui na pontinha seria um carbono. Sim. Só que aí, quem seria ramificação? Exatamente. Aí aqui seria uma cadeia principal e aqui seria a ramificação. Isso aí. Ah, tá bom. Obrigado. Tá? Nada. E aí, pessoal, a mesma coisa em relação à cadeia saturada. Sabe por quê? A ligação dupla que está aqui, essa ligação dupla não está entre carbonos. Se ela não está entre carbonos, então ela é cadeia saturada, porque só tem entre os carbonos, você só tem ligação simples. Aqui está mostrando como é que ela é insaturada. Você tem ligação dupla entre carbonos, ó. Aqui você tem uma ligação tripla entre carbonos. Então, essa cadeia, ela é insaturada. Então, aqui, ó, essa cadeia, ela é aberta, ela é normal, porque ela não tem ramificação, e ela é insaturada, porque aqui você tem uma insaturação. Onde a ligação está, você chama de insaturação, tá? Então, tipo, você pode ter várias ligações, sim. A cadeia, ela pode ter 50 carbonos. Se tiver uma ligação dupla e as outras ligações todas forem simples, ela vai ser insaturada. Porque se você tiver uma insaturaçãozinha ali, ela já considera uma cadeia insaturada. Tá? Então, tipo, às vezes você pode ter uma cadeia enorme, porque a gente tem cadeias com 100, com 300 carbonos. Se tiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla, já é considerado insaturado. Ok? Então, além disso, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea é quando você só tem carbono na cadeia principal. Então, aqui, por exemplo, ó, essa cadeia aqui, ó, ela é aberta, porque ela não forma ciclo. Ela é normal, porque ela não tem nenhuma ramificação. Ela é insaturada, ela é saturada, porque ela não tem nenhuma ligação nem dupla nem tripla. E ela é homogênea, porque ela só tem carbono. Certo? Aqui também, ó, eu tenho uma cadeia aberta, porque ela não forma ciclo. Eu tenho uma cadeia normal, porque não tem nenhuma ramificação. O oxigênio que está aqui não conta para ser ramificação, só contaria se fosse carbono. Aqui eu tenho também uma cadeia saturada, porque só tem ligações simples. E eu tenho uma cadeia homogênea, porque nessa cadeia aqui, ó, entre carbonos, não tem nenhum outro tipo de elemento, só tem carbono. Esse oxigênio, ele não está entre carbono. Para ser considerada uma cadeia heterogênea, entre carbonos, você tem que ter um outro elemento.
Esse outro elemento, ele é chamado de heteroátomo. É uma coisa diferente no meio da cadeia, né? Então, ó, aqui, nessa cadeia aqui, ó, a gente tem uma cadeia aberta. Alguém quer perguntar, gente? Aqui a gente tem uma cadeia aberta, uma cadeia normal, porque ela não tem nenhuma ramificação. Eu tenho uma cadeia saturada, porque ela não tem nenhuma ligação dupla, nem tripla. E eu tenho uma cadeia heterogênea. Por quê? Porque entre carbonos eu tenho um elemento diferente. Eu tenho um heteroátomo. Ele está diferente ali no meio. Né? A mesma coisa está acontecendo nessa de baixo. Nessa de baixo eu tenho um nitrogênio entre os carbonos. Isso torna essa cadeia heterogênea. Tá? Certo, pessoal? Então, olha só, o que a gente tem que saber? Dessas classificações, a gente pode ter, numa mesma cadeia, ela vai ter várias classificações diferentes. Olha essa daqui, ó, desse exemplo. É uma cadeia aberta, porque ela não forma ciclo. É uma cadeia normal, porque ela não tem nenhuma ramificação. É uma cadeia saturada, só tem ligações simples. E é homogênea, só tem carbono. Essa segunda aqui, ó, é uma cadeia aberta, não forma ciclo. É uma cadeia ramificada, olha, fora da cadeia principal. Você tem um carboninho aqui penduradinho, então é uma ramificação. Ela é uma cadeia insaturada, porque você tem uma ligação dupla bem aqui no meio. E ela é homogênea, porque só tem carbono. Essa de baixo aqui, ó, é uma cadeia aberta, não forma ciclo, ramificada, ó, tem um carbono aqui fazendo uma ramificação, saturada, só tem ligações simples e heterogênea, tem um enxofre bem aqui no meio. Essa daqui é uma cadeia cíclica, olha só, ela tá fechada aqui, ó. Aqui ela tá fechada. Isso daqui, ó, é uma ramificação. Ah, professora, como que eu vou saber se ela é fechada e tem uma ramificação? Pelo número de carbono. Veja, se você colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, para ser cadeia aberta, só tem 4 carbonos para considerar uma cadeia aberta. Para considerar uma cadeia fechada, você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a maior cadeia. Então, essa aqui é a maior, está fechada. Então, ela é uma cadeia cíclica. Ela é cíclica porque ela está fechada. Ela é ramificada porque esses dois aqui que ficaram de fora são considerados uma ramificação. Ela é insaturada, ó, tem uma ligação dupla aqui e uma ligação dupla aqui na cadeia principal, né? E mais o quê? Homogênea. Só tem carbono na cadeia principal. Tá certo? Então, para a gente poder classificar, a gente vai ter situações em moléculas muito grandes que você vai ter uma parte fechada, uma parte aberta, e aí a gente vai falar que é uma cadeia mista. A gente vai ter situações de ter cadeia mista, tá? E assim, via de regra, a gente só faz esse tipo de classificação quando a gente tem cadeias simples, cadeias pequenas. Porque na medida que ela vai aumentando muito, ela vai ficando muito complexa, a gente foge aos padrões de classificação. Então, a gente vai ter muitas situações onde tem uma cadeia, sei lá, com vários ciclos e com várias ramificações, né? E aí ela acaba sendo considerada uma cadeia mista. Mas, via de regra, aonde você tem um ciclo, aquele ciclo normalmente é a parte principal da cadeia, ok? Essa aqui de baixo, ó, tá facinho, né? É uma cadeia cíclica, tá fechada. É uma cadeia normal, não tem nenhuma ramificação, ou seja, não tem nada fora o ciclo. Ela é uma cadeia insaturada, porque tem duas ligações duplas. E ela é heterogênea, porque tem um oxigênio aqui no meio. Né? Então, a diferença aqui é homo, aqui é heterogênea. Aqui ela tem ramificação, aqui ela não tem. Então, via de regra, quando a gente for fazer a classificação das cadeias,
a gente vai fazer 4 tipos de classificação diferentes. Se ela é aberta ou fechada, se ela é normal ou ramificada, se ela é saturada ou insaturada, ou se ela é homogênea ou heterogênea. Essas são as classificações das cadeias, né? Então, tem algumas observações aqui que a gente tem que ficar atento. Primeiro, a gente tem vários tipos de cadeia cíclica, vários tipos, né? A gente tem, ó, cadeia cíclica. Deixa eu desenhar alguns aqui para mostrar. Ó, a gente tem cadeia cíclica, ó, assim, tá vendo? Formando tipo um triângulo. A gente tem cadeia cíclica assim, ó, formando tipo um quadrado. A gente tem cadeia cíclica, tipo essa daqui, ó, com 6 carbonos, tá vendo? E a gente tem cadeia cíclica também com 5 carbonos, igual tá nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá vendo? Existem vários tipos de cadeia cíclica, vários. E aí, uma das mais importantes é essa daqui que a gente vai chamar de anel benzênico ou núcleo benzênico. O que significa um anel benzênico? É quando eu tenho 6 carbonos no ciclo e eu tenho ligações duplas alternadas. Ó, ligação dupla, sim, ligação dupla, não. Sim, não, sim, não. Tá vendo? Quando eu tenho ligações duplas alternadas, tá vendo? Aqui é dupla, sim, dupla, sim, dupla, sim. Essas ligações duplas alternadas, elas criam na molécula um fenômeno chamado de ressonância. O que é a ressonância? A ressonância é que essas ligações duplas, elas não têm um lugar fixo. Elas ficam trocando de lugar. Uma hora essa daqui está aqui, outra hora ela está aqui. Uma hora essa daqui está aqui, outra hora ela está aqui. Uma hora ela está aqui, outra hora ela está aqui. Então, ela não tem um lugar fixo. Ela fica girando, ela fica rodando. Isso é ressonância. Então, o que acontece? Se a gente puder pegar um anel benzênico e tirar uma foto, que eu pegar e paralisar a molécula, aí eu vou ter isso, ligação duplas alternadas. Na forma normal dela, essas ligações estão girando, elas não estão estáticas. Por isso que a gente dá a representação com a bolinha no meio aqui, ó. Essa bolinha no meio indica que essas ligações duplas alternadas estão circulando, elas estão trocando de lugar. Esse fenômeno é chamado de ressonância, ok? Então, veja bem, todas as vezes que eu fizer uma cadeia carbônica, primeiro ponto, o carbono ele precisa aparecer com 4 ligações, sempre, ok? Então, aqui, nesse exemplo que eu desenhei para vocês aqui, tá vendo esse exemplo que eu desenhei aqui, ó? Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 para esse carbono. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 para esse carbono. 1, 2, 3, 4 para esse carbono. Sempre ele tem que aparecer com 4. Se eu botar um traço aqui em cima, que muitas vezes vai no piloto automático, tá errado esse desenho. Porque aqui está mostrando o carbono com 5 ligações. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá errado. Se eu pedir para desenhar e você botar um traço a mais, a molécula está toda errada porque desse traço, né? Porque cada traço indica uma ligação. Esse é um detalhe. Outro detalhe. Todas as vezes que eu desenhar uma cadeia carbônica e que eu fizer só o traço, igual tá aqui, ó, só o traço, significa que em cada ponta tem um hidrogênio. É automático, isso a gente já subentende-se. Aonde tem só traço, é como se tivesse... É como se tivesse isso, ó. Tá vendo? Todos os tracinhos são hidrogênio. Os hidrogênios, a gente não precisa escrever H. Só se você deixar o traço, já subentende-se que é hidrogênio que tem ali. Tipo, tá aqui, ó. Aqui eu sei que é uma ligação dupla e uma simples. Então, olha só. Esse carbono aqui da ponta, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações. A quarta é hidrogênio.
Se esse hidrogênio não tivesse aqui, eu já ia saber que era hidrogênio. Porque não precisa ter hidrogênio para você poder saber que é. Você tem que deixar o traço, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3, 4. Esse aqui também. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Então, aqui eu não precisaria de deixar esses hidrogênios aqui. Se deixar, não está errado, mas não precisa, né? E a gente pode também desenhar as moléculas cíclicas só com traços. Então, aqui, ó, só está representado com traços. Esse traço aqui está mostrando que a ligação é dupla. Esse aqui também e esse aqui também. E esse círculo está mostrando que essa ligação dupla, ela é alternada, por isso, então, ela fica girando. Outros exemplos aqui, ó, para vocês poderem ver as diferenças. Três formas de representar. Tem 4, na verdade, né? Essa forma aqui de representar, ó, o carbono está ligado aos outros carbonos e as outras duas ligações eu coloquei um traço. Essa é uma forma de representar. Poderia ter H, 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 tá? Outra forma de representar uma ligação cíclica é sem os traços. Na cíclica tá certo. E outra forma, só o triângulo. Cada ponta subentende-se que tem um carbono. Aqui, cada ponta subentende-se que tem um carbono. Ok, gente? Tá dando para levar assim? Tá dando para entender? Ó, outro exemplo. É bom igual como se eu estivesse no quadro. Outro exemplo de cadeia cíclica, ó. 4 carbonos, tá vendo? Fazendo 4 ligações cada um, com os hidrogênios. Outro exemplo, ó. Só os 4 carbonos sem o ciclo, e assim também tá certo. Cada quina, cada pontinha é um carbono. Então, o que eu queria mostrar nesse slide aqui? Que de todas as cadeias fechadas que existem, a mais importante é essa cadeia aqui que tem essa ressonância. Ela se chama núcleo benzênico ou anel benzênico. O anel benzênico forma os compostos aromáticos. Então, sempre que eu tiver uma estrutura orgânica com o anel benzênico no meio dela, ela é chamada de composto aromático. Não tem a ver com cheiro, gente. Tem nada a ver com aroma. Tá? Ele é aromático porque tem esse anel benzênico no meio. Então, aqui, por exemplo, ó, ela poderia estar desenhada só aquela bolinha aqui, ou desse jeito, né? E aqui eu já sei que é um composto aromático, porque ele tem um anel benzênico. Mesmo tendo essa outra cadeia aqui, essa ramificação, ela é considerada um composto aromático. Tem anel benzênico, é aromático. Os compostos aromáticos, eles podem ser polinucleares, né? Tá vendo? Tem mais de um anel benzênico, ó. Mais de um anel benzênico, vários anéis benzênicos. Porém, eles podem ser polinucleares. Aqui, ó, só para ficar claro, tá? Voltar o slide aqui. Esse aqui é mononuclear, só tem um núcleo benzênico. Só tem um anel benzênico, mononuclear. Esses aqui que tem 2 ou mais são polinucleares. Não tem binucleares, é poli. Ou é mono ou é poli. Então, aqui são polinucleares. Qual é a diferença? Esses daqui estão separados, tá vendo? Esses núcleos aqui, eles estão separados, tanto aqui quanto aqui. Esses aqui estão colados. Esses que estão colados, eles têm carbonos em comum, tanto de um lado quanto do outro. Tá vendo? Esses aqui são isolados, porque eles estão separados. Os anéis estão separados, os núcleos estão separados. E esse daqui é condensado, porque está junto. Então, esse carbono que está aqui nessa pontinha, ele serve para esse núcleo e para esse núcleo.
O carbono que está aqui faz parte desse núcleo e faz parte desse núcleo. Ok, pessoal? Tá dando para entender? Dá para ver eu passar certo? Então, como é que vocês vão saber o que eu estou mostrando? Gente, vocês não vêem quando eu passo a seta, não? Eu estou aqui pensando que eu estou mostrando. A gente não vê você passando seta nenhuma, só o slide. Meu Deus, eu estou aqui achando que dá para entender que eu estou passando a seta aqui. Agora que eu estou sabendo que não dá para ver nada. Professora, eu acho que só mostra a seta quando mostra somente a tela, quando mostra a tela da senhora. Tipo, se você compartilhasse a sua tela. Exatamente. Aí mostraria a seta. Mas quando você está gente, só vou fazer compartilhando o isso, slide, aí não mostra. Eu vou fazer isso então, porque para isso aqui eu preciso de que vocês vejam o que eu estou mostrando. Senão não adianta. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Senão vocês não vão entender nada. Vai ficar grego. Espera aí um pouquinho. Eu sei que um monte de gente já sabe isso, mas tem muita gente que não sabe. Tem que ver. Deixa eu achar o meu aqui agora. Agora, se eu precisar de mostrar algum desenho, não dá, né? Não tem câmera. Mas vamos. Gente, então eu vou voltar daqui, ó. Vou voltar daqui, porque eu preciso mostrar a seta. Tá dando para ver a seta agora? Dá para ver? Em tese, sim, mexe ela aí. Tô mexendo. Tá mostrando. Agora tá, né? Então, olha só. Vou voltar nesse slide aqui para dizer o seguinte, que esse aqui é o anel benzênico. O que significa esse anel benzênico? Que eu tenho ligações duplas alternadas entre os carbonos. Né? Então, eu tenho 6 carbonos, uma ligação dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Né? Essa alternância de ligação dupla com simples, ela forma, então, o que a gente chama de ressonância. Por quê? Essa ligação dupla aqui, em algum momento ela está aqui, em algum momento ela está aqui, certo? Essa ligação dupla, em algum momento ela está aqui, em algum momento ela está aqui. Mesma coisa essa. Em algum momento ela está aqui, em algum momento ela está aqui. Então, ela fica trocando de lugar, ela fica girando. Por isso que a gente representa desse jeito aqui com a bolinha no meio. Então, ela pode ser representada desse jeito, ela pode ser representada desse jeito, e ainda com essa bolinha no meio. Essa bolinha está dizendo que as ligações duplas estão girando, elas não estão estáticas no mesmo lugar. Né? Então, isso era o principal que eu queria mostrar. Né? Opa, tá voltando? Ah, tá. Então, olha só, todas as vezes que eu tenho essa estrutura, né, de ligações duplas alternadas, eu tenho o que a gente chama de anel benzênico. Então, isso aqui é um anel benzênico, isso aqui também é um anel benzênico. Essas substâncias, elas são chamadas de aromáticas. Sempre que eu tenho um anel benzênico na estrutura, eu tenho uma substância aromática, ok? Essa substância aromática aqui e essa são compostos aromáticos mononucleares, porque só tem um núcleozinho. Aqui só tem esse núcleo, aqui só tem esse. Nesse caso aqui, por que eu lembrei de perguntar se vocês estavam vendo a seta, né? Nesse caso aqui, eu tenho 2 núcleos isolados. Repara que você tem 6 carbonos nesse anel aqui, e você tem 6 carbonos nesse anel aqui. Carbonos distintos. Se você comparar aqui, nessa pontinha aqui, a gente tem um carbono. E nessa... Opa, peraí, é certo. Agora nem eu tô vendo.
E nessa pontinha aqui, a gente tem outro carbono. Esse carbono que está aqui nesse ponto, ele é desse ciclo da direita, da esquerda, e ele é também do ciclo da direita. Nesse caso aqui, ó, o carbono que está nesse ponto, ele serve para esse ciclo e para esse. O carbono que está nesse ponto, ele serve para esse e para esse. Entenderam? Né? E aí, nesse caso, as ligações duplas, elas ficam girando de forma muito, muito rápida e praticamente dá a impressão de que elas pulam de anel para anel. Tá? Mas, na verdade, elas, não é que elas pulam de anel para anel, elas só estão circulando, tá? Então, os compostos aromáticos, eles podem ser polinucleares, quando eles têm 2 ou mais núcleos aromáticos. Esses polinúcleos, eles podem estar separados, aqui tá vendo? Tá separado, e ele pode estar junto, condensado. O número de compostos aromáticos é tão grande que praticamente dentro da química a gente tem uma outra subdivisão, certo? A gente tem 3 subdivisões dentro da química orgânica. Uma é compostos alifáticos. Compostos alifáticos são todos aqueles que têm a cadeia totalmente aberta. Alifático. Composto aromático são todos os compostos que têm anel benzênico. E compostos alicíclicos significa que eles são cadeias fechadas, mas sem anel aromático. Então, a gente tem essas 3 diferenças. E é lógico, né, gente, que a gente vai ter compostos mistos. Na sua grande maioria, os compostos vão ser mistos. As estruturas orgânicas, elas são muito grandes. Então, elas vão ser, muitas vezes, mistas. Mas, via de regra, se ela só está aberta, ela é alifática. Se ela está fechada com anel aromático, se tiver a estrutura pode ser monstruosa. Se tiver um anel aromático, ela é considerada um composto aromático. E se ela tiver várias cadeias fechadas, sem ter o anel de ressonância, sem ter essas ligações duplas alternadas, ela é alicíclica. O ali significa como se fosse uma cadeia aberta. E o cíclico é como se fosse fechada. Então, ela é fechada, só que sem o anel aromático, sem as ligações duplas alternadas. Então, olha só, aqui nesse slide tem um resumo sobre as estruturas orgânicas. Então, olha só, a cadeia carbônica, ela pode ser aberta, alicíclica ou alifática, né? Então, acíclicas, perdão, ou alifáticas. Elas podem ser fechadas, ou se não cíclicas, e elas podem ser mistas. As cadeias abertas, elas podem ser normais ou ramificadas, saturadas ou insaturadas, homogêneas ou heterogêneas. Isso, as cadeias abertas. As cadeias fechadas, elas podem não ter anel aromático e ser alicíclica, ou ela pode ser com anel aromático e ser uma cadeia fechada aromática. Essas que são cadeias fechadas, mas que não têm anel aromático, elas também podem ser normais, ramificadas, saturada, insaturada, homogênea, heterogênea. E as que são aromáticas, elas vão ter basicamente 2 classificações, ou mononucleares ou polinucleares, ou elas vão ser isoladas ou elas vão ser condensadas. Ok? Então, quando ela for aromática, a gente não fica fazendo classificação de normal, ramificado, saturado, insaturado. Quando ela é aromática, a gente só observa os núcleos, se ela é mononuclear ou se ela é polinuclear. E se ela for poli, se o núcleo está coladinho para ser condensado ou se ele está separado. Pessoal, deu para entender? Sim. Ah, então tá bom. Vocês falam comigo aí, porque senão eu fico perdida. São 8h20, gente. Eu vou fazer uma pausa para o intervalo, tá? De 20 minutinhos. Tá, 8h40 a gente retorna. Tá, Oi? Deixa eu falar. Teve mais gente também tendo problema com acessar o AVA hoje o dia inteiro. É mesmo? Aham. Eu tenho Será até que aqui
todas as chamadas pedindo auxílio e nada até agora. Ele deve estar com alguma instabilidade. Na nossa Vocês estão turma falando que tiveram não conseguiram fazer os exercícios? Isso, ninguém teve bastante gente até reclamando também hoje. Uhum. Eu vou dar um prazo maior um pouquinho, então. Vou ver se eu vou esperar até quarta-feira, tá bom? Sim. Então tá. Tá bom, então. Vamos enterrar, então, 8h40 a gente retorna. Tá, obrigada. Nada.
Pessoal, então vamos retornar, né? A gente parou, então, nesse slide, onde eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a fórmula estrutural, tá? Então, olha só. Eu tenho, para fazer a representação de uma molécula orgânica, eu posso fazer ela na forma molecular, eu posso fazê-la na forma estrutural, e eu posso fazer ela ainda de uma fórmula estrutural condensada. Desse lado de cá, da esquerda, né? Espero que vocês estejam vendo a minha setinha se mexendo. Aqui eu tenho uma fórmula estrutural mais detalhada. Ela está mostrando a estrutura da molécula, a disposição dos átomos e está mostrando todos os átomos que fazem parte dessa molécula. Né? Então, aqui, ó, todos os hidrogênios estão representados, todos os carbonos estão representados. Do lado direito, eu tenho a fórmula estrutural condensada, representada de 3 formas diferentes. Né? Então, aqui, por exemplo, nessa primeira aqui, eu tenho uma fórmula estrutural condensada. Por que ela é condensada? Porque ela está um pouco mais resumida. Repara que nesse caso aqui, eu não tenho os traços mostrando a ligação do carbono com o hidrogênio. Em vez de ter, igual aqui, que eu tenho 3 traços ligando a 3 hidrogênios, eu já tenho CH3. Já mostra que são 3 hidrogênios na fórmula, né? Que eles estariam dispostos aqui. 1, 2, 3. Então, CH3. Aqui também, ó. Nesse carbono aqui, por exemplo, era para ter um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo. Igual desse lado aqui, ó. Um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo. Tá vendo? Tá CH2, né? Esse tipo de fórmula estrutural condensada aqui é o tipo que eu, pessoalmente, mais uso, tá? Aqui ela está numa forma um pouco mais resumida e aqui ela está totalmente resumida. Nessa fórmula estrutural aqui, eu não gosto desse tipo de fórmula. Eu acho que ela fica muito difícil da gente compreender, né? Eu penso assim, né? Falando de forma didática, eu penso que essa fórmula estrutural que está desse lado esquerdo aqui, ela é muito complicada porque ela tem coisa demais. Então, você pode se confundir. Aqui, você pode se confundir porque tem coisa de menos. Então, na minha opinião, esse tipo de estrutura aqui é a mais fácil de você compreender, de você visualizar, né? Que tipo de substância que tem, que tipo de elemento que tem. Aqui, por exemplo, ó, cada ponta é um carbono. Ó, carbono, 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 carbono. Tá vendo? Cada ponta é um carbono, cada traço aqui representa outro carbono. Então, aqui eu tenho um carbono para cima, um carbono para baixo. É basicamente isso aqui, ó. E aqui eu tenho um carbono para cima, né? Essa fórmula aqui é basicamente essa mesma aqui. Só que aí, ó, esses riscos aqui representam que é carbono na ponta e eles têm os hidrogênios. Então, eu particularmente não gosto muito, mas ela tá certa e ela cai muito em prova de concurso, tá? Gente, esse slide aí é para mostrar para vocês uma coisa que muitos alunos sempre me perguntam, né? Quando a gente está estudando química, as pessoas perguntam, para que eu tenho que saber isso? Para que eu tenho que aprender esse tipo de coisa? O que isso vai me ajudar na minha profissão? No nosso caso, na farmácia, a química geral ela está totalmente ligada. Por quê? Todos os medicamentos, eles têm uma fórmula, eles têm um princípio ativo, que a gente chama de fármaco ou se não de droga. Esse fármaco, esse princípio ativo, ele é uma molécula orgânica. Via de regra, ele é orgânico. Qual é a diferença? É quando eu tenho algum mineral. Por exemplo, quando eu tenho cálcio puro, ele não, cálcio de ostra, por exemplo, ele não é orgânico, ele é cálcio, ele é mineral. Né? Agora, via de regra, todos os medicamentos, todos os princípios ativos são moléculas orgânicas. E aí que tem uma coisa muito interessante. Essa molécula orgânica é que dá o formato da molécula para ele poder se encaixar no receptor, de acordo com o tipo de elemento ou com o tipo de ligação que tem nessa molécula. Ela vai ter mais facilidade de ser absorvida em água, ou ela vai ter mais facilidade de ser absorvida no meio gorduroso.
Dependendo do tipo dessa molécula, ela vai ter maior capacidade de atuar no sistema nervoso. Dependendo do tipo de molécula, ela vai ter mais capacidade de funcionar em tecidos periféricos, em tecido adiposo. Então, quando a gente vai estudar, né, quando vocês forem estudar, por exemplo, química farmacêutica, a química farmacêutica, vocês vão ver muito essas moléculas orgânicas. E o que essas moléculas orgânicas elas têm a ver com o funcionamento do medicamento. Então, nessa hora da gente estudar a química farmacêutica, a gente vai precisar de ter um conhecimento prévio em química orgânica. Porque são esses compostos, são essas cadeias carbônicas que vão dar as características desses fármacos. Né? Lembrando que sempre que eu falo fármaco, eu estou falando no princípio ativo. Né? Um medicamento, ele é composto de um princípio ativo e os excipientes. Né? Os excipientes são aqueles complementos que vão facilitar a entrada do medicamento no organismo, a absorção e várias outras coisas. Né? Então, veja bem. Deixa eu chegar no slide aqui de novo. Então, quando a gente fala da importância da química orgânica no nosso curso de farmácia, a química orgânica ela é fundamental, sabe? Igual aqui, por exemplo, eu botei 3 exemplos. Eu botei o paracetamol, o fármaco paracetamol, né? Que é também chamado de acetaminofeno. Ele é uma estrutura orgânica, tá vendo? Ele tem um anel aromático, ele tem nitrogênio, hidrogênio, ele tem oxigênio, ele tem uma hidroxila, que é um OH. Coloquei aqui a dipirona, tá vendo? Ela é uma molécula um pouco maior do que o paracetamol, também tem anel aromático, também tem nitrogênio, tem um anel aqui que é alicíclico, tá vendo? É um ciclo, mas não tem ligações duplas alternadas, né? Olha só que interessante. A dipirona, na molécula orgânica dela, cá no finalzinho ela tem um sódio. Por isso que a gente conhece ela como dipirona sódica, né? Porque ela tem um sódio aqui. E tem várias outras coisas que a gente vai aprender na química farmacêutica, que é uma continuação da química orgânica, né? Por exemplo, professora, essa dipirona aqui é monoidratada. Eu tenho medicamento que é triidratado, que tem vários tipos de hidratação, né? É por quê? Nesse caso, quando ela é monoidratada, é acrescentada uma molécula de H2O na substância. Para quê? Para que ela fique mais fácil de ser dissolvida. Então, quanto mais hidratação ela tem, mais fácil ela vai ser de ser dissolvida e absorvida. A absorção dela vai ser mais rápida, né? Aqui nesse exemplo aqui, eu botei o Rivotril, que é o clonazepam. A molécula do clonazepam, ela tem 2 anéis aromáticos, ela tem nitrogênio, ela tem 3 nitrogênios, ela tem o cloro, por isso que é clonazepam, do cloro. Né? E aí, olha só que interessante. Todas as moléculas orgânicas, quanto mais elas têm anel aromático, quanto mais elas têm esse anel benzênico, e quanto mais elas têm nitrogênio, mais fácil fica dela penetrar no sistema nervoso. Então, a gente vai ver que todas as moléculas psicotrópicas, elas vão ter bastante anel aromático, elas vão ter bastante nitrogênio, e isso facilita a entrada dela no sistema nervoso. Então, quem vai dar para a gente essa noção é a química orgânica. É lógico que essa química orgânica que a gente vê agora, ela é muito básica, no sentido assim, de que ela vai te dar uma base para que você estude depois a química farmacêutica, que é onde você vai ver o planejamento de fármaco, né? Como que essas moléculas elas atuam. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver, os grupos funcionais, né? Então, cada grupo funcional, o que esse OH faz com a molécula? O que esse NH faz com a molécula? Né? O que esse sódio aqui faz com a molécula? Então, a gente vai estudar os grupos funcionais, a gente vai ver a isomeria, as formas que o carbono, as moléculas, elas conseguem
que tipo de forma que ela consegue adquirir, né? E como que isso funciona no organismo. Então, a gente vendo agora como é que funciona isso, a gente vai entender depois o planejamento do medicamento. Primeiro, a gente tem que ter o conceito básico, né? Depois a gente tem que saber para que isso serve. Algumas coisas, como solubilidade em água, solubilidade em gordura, a gente já vai conseguir identificar agora. Mas um farmacêutico formado, via de regra, o que ele precisa fazer é peguei lá uma substância que ela é monoidratada, dihidratada. O que isso significa para uma molécula? O farmacêutico ele tem que saber disso. Né? Por ele conhecer a química que ele vai saber. É óbvio, gente, que tem pessoas que não gostam muito de química, que não se dão muito bem com química, que não sabem. Né? Mas, assim, é importante a gente saber, é um diferencial quando a gente sabe. A gente entende melhor o funcionamento do medicamento, né? Então, é importante a gente saber por causa disso. É lógico que se você não souber, você não vai ser um péssimo profissional por causa disso. Mas se você souber, você vai ser melhor, certo? Então, assim, vocês vão ter uma noção boa do funcionamento dos fármacos a partir da química orgânica. Essa é a maior importância da química orgânica na farmácia, tá certo? Aqui eu estou mostrando para vocês a membrana celular e vários tipos de moléculas orgânicas e a facilidade que elas têm de atravessar ou de não atravessar. Uma molécula apolar, a gente vai ver a polaridade nas outras aulas, mas uma molécula apolar, ela tem uma facilidade maior de atravessar a membrana da célula, porque a membrana da célula ela é lipídica. Então, uma apolar, ela tem uma tendência mais lipídica, né? Quanto mais a massa molecular for maior, quanto maior for a molécula, maior a dificuldade dela penetrar aqui, né? Então, tem vários detalhes que a gente vai começar a entender a partir da química orgânica, né? E quando vocês forem estudar, não vai ter como vocês entenderem se vocês não souberem isso daqui, né? Então, gente, aqui só está com uma complementação, acho que o slide está trocado de posição. Isso aqui é só uma complementação do tipo de estrutura, estou mostrando os tipos de cadeia. Está trocado de lugar. E eu botei alguns exemplos de exercício. Vou passar com vocês esses exemplos, e aí o que é importante dizer? Que eu já coloquei, tem 10 exercícios para vocês resolverem sobre isso, só que esses 10 exercícios eu não coloquei naquele formulário, porque tem muita estrutura, tem muito desenho desse daqui, e esses desenhos, eles são difíceis para a gente fazer lá, tem que ficar recortando, formando imagem, deixando a imagem com qualidade para botar lá. Demora muito para eu conseguir fazer, né? Então, eu fiz um exercício normal, botei a lista de exercício normal, e o trabalho de vocês vai ser resolver e me mandar só as respostas, tá? Por e-mail ou por mensagem no celular. Exemplo de exercício, então. Aqui, nessa estrutura, a gente tem a fluoxetina. Fluoxetina, ela é o princípio ativo, ela é o fármaco presente no Prozac, né? O medicamento de referência é o Prozac. Então, essa é a fórmula da fluoxetina. Para quem não sabe, a fluoxetina é um medicamento antidepressivo. Então, para ser antidepressivo, olha só que eu acabei de falar com vocês, ó, anéis aromáticos e presença de nitrogênio, tá vendo? Facilita a entrada no sistema nervoso. O que está perguntando aqui? Com relação a esse composto, é correto afirmar que ele apresenta cadeia carbônica cíclica e saturada? Então, olha só, por aqui eu já estou vendo, ó, que tem insaturação, tá vendo? As ligações duplas entre carbonos já mostram uma insaturação, tá vendo? Então, ela não é saturada. Cadeia carbônica aromática e homogênea, ela é aromática, né? Tem os anéis aromáticos, mas, ó, tem um oxigênio entre carbonos, tem um nitrogênio entre carbonos. Então, ela é uma cadeia, como fala? Heterogênea. Aqui eu não estou conseguindo ler. Cadeia o quê? Cadeia carbônica mista e heterogênea. Então, olha só. Eu tenho uma parte dela que é aberta, uma parte dela que é fechada. Então, ela é mista. E ela é heterogênea, porque nessa parte aqui você tem um oxigênio entre carbonos e nessa parte você tem um nitrogênio entre carbonos, né?
Letra D, somente carbonos primários e secundários? Vamos olhar. Aqui, ó, nesse ponto aqui, esqueci que vocês não estão vendo a seta. No começo da molécula aí, onde está esse F3C, que ele se liga com um carboninho, esse carboninho aí, ele está ligado a outros 3, então ele é terciário, então essa letra D está errada. E a fórmula molecular C17H16ONF, a gente teria que contar, tá? Quantos carbonos que tem, quantos hidrogênios que tem, tá certo? E aí eu já vou dizer a vocês que está errado, é C16 aqui. Então, a nossa resposta certa é a letra C. Eu botei a resposta no slide aí, tá? Outro exemplo de exercício. Na fabricação de tecido de algodão, a adição de compostos do tipo N-aloamina confere as propriedades biocidas, matando bactérias que produzem mau cheiro. O grande responsável pelo efeito é o cloro presente nesses compostos. Então, aqui você está vendo uma molécula, né? Tem uma molécula. Essa molécula, tá vendo? Ela tem nitrogênio, ela tem carbono. Repara que ela é uma cadeia cíclica, heterogênea, porque tem nitrogênio entre os carbonos, várias ramificações, tem cloro, tem oxigênio. Aí aqui está perguntando, ó, a cadeia representada acima pode ser classificada como homogênea? Aqui você já está errado. Se você tem um nitrogênio entre carbonos, né, já é heterogêneo. Letra B, heterogênea, insaturada e normal. Ela não é normal, ela é ramificada. E ela é saturada, porque ela só tem ligações simples entre os carbonos, né? Então, aqui, a letra C, heterogênea, certo? Porque tem nitrogênio entre carbonos. Saturada, certo? Porque entre os carbonos você só tem ligação simples. E ramificada, certo? Porque você tem dos lados, você tem os carbonos que são ramificações. Então, aqui também, letra C. Aqui já está diferente, já deu, ó, dadas as fórmulas estruturais a seguir, qual delas possui cadeia carbônica? Homogênea, insaturada e normal. Então, aqui eu já tenho que procurar quem delas é homogênea, insaturada e normal. Deixa eu procurar aqui. Eu botei letra C, mas eu não estou achando que não é letra C aqui não, hein? Deixa eu ver aqui. Não é letra C aqui não. Essa letra C é saturada. É a letra B. Letra B. Deixa eu ver aqui, ó. Para ser homogênea, você não pode ter outro elemento entre os carbonos, ó. Essa aqui é homogênea. Esse elemento aqui, bromo, ele não está entre os carbonos. Tá vendo? Essa aqui é homogênea. Essa aqui também é homogênea. Esse oxigênio, ele está fora da cadeia principal. Aqui também é homogênea. Tá vendo? Aqui também, ó, é... Ah, não, aqui é heterogênea, porque tem um oxigênio entre dois carbonos. A letra E... Deixa eu compartilhar minha tela, que eu estou de novo achando que vocês estão vendo a seta. Espera aí. Eu esqueço do bendito detalhe da seta. Estou aqui. Então, olha só. Aqui, ó. Qual delas possui homogênea, insaturada e normal? Então, como eu disse, para ser homogênea, só tem que ter carbono na cadeia principal. Essa é homogênea porque esse bromo está fora da cadeia principal. Essa é homogênea porque o oxigênio está fora da cadeia principal. Essa daqui é homogênea porque o oxigênio está fora da cadeia principal, está no final. Essa daqui é heterogênea, ó. O oxigênio está no meio, tá vendo? Aqui também, ó. Essa daqui, ó, é heterogênea, ó. Tem um oxigênio aqui no meio, tá vendo? Então, a gente já elimina a D e a E.
Agora, insaturada. Para ser insaturada, tem que ter uma ligação dupla ou tripla. Então, é a letra D, gente. Isso aqui está errado. A resposta aqui é B. Acabei de acertar. Se vocês tiverem baixado o slide, acerta lá. E normal, né? Não tem ramificação. Aqui não tem nenhuma ramificação. Nem aqui também não, nem aqui também não. A única que tem ramificação aqui seria essa, ó. Tá vendo aqui, ó? C, aí tá entre parênteses, CH3 duas vezes, significa que aqui teria um, aqui teria outro. Um para cima e um para baixo, tá? Por isso que tá entre parênteses, CH3 duas vezes. Um CH3 para cima, um CH3 para baixo. Então, aqui letra B. Aqui, ó, uma cadeia acíclica, ou seja, aberta, ramificada, homogênea e insaturada é. Então, ó, vamos lá. Eu botei já a resposta aqui, né, que é a letra E. Então, eu tenho uma cadeia carbônica acíclica. Letra A é acíclica, letra C é acíclica, letra D é acíclica, letra E também é acíclica. Única fechada é a B. Ramificada. Quem eu tenho ramificada aqui é a C, a D e a E. Repara, ó, você tem uma cadeia normal, a ramificação está aqui. Aqui, ó, a gente tem uma cadeia normal, aqui está a ramificação. Aqui também você tem uma cadeia normal, ramificação, 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 certo? Agora, homogênea, homogênea. Então, veja, essa letra C aqui seria homogênea, essa daqui já é heterogênea, porque esse oxigênio aqui está entre o carbono daqui e o carbono daqui. Então, nos torna heterogêneo. Entre esse e esse, tem um oxigênio. Então, a gente ficou entre a C e a E. E aí, pede uma que seja insaturada. Insaturada é uma ligação dupla ou tripla no meio da cadeia. Aqui você até tem uma ligação dupla, mas ela está fora da cadeia carbônica. Aqui você tem uma aqui e uma aqui. Resposta certa, letra E. Esse daqui é um outro exercício, né? Tá mostrando o AZT. Esse daqui é o AZT. Então, tá falando sobre o que é o AZT, né? Um laboratório Roche que produz, é uma droga anti-AIDS, né? Então, é um antiviral, um retroviral. É o AZT. Aí tá perguntando no exercício qual é a fórmula molecular. Como que a gente faz para saber a fórmula molecular? Você vai contar quantos carbonos que tem. O primeiro sempre é o carbono, tá? Depois você vai contar quantos hidrogênios que tem, depois quantos oxigênios e depois quantos nitrogênios. A gente conta cada um. A resposta certa aqui é a letra E. Então, a gente tem 10 carbonos. Para você saber os carbonos, você vai contar nas quininhas aqui, ó. Cada pontinha é um carbono, ó. Um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10 carbonos. Aí, você vai contar os hidrogênios. Para você contar os hidrogênios, eu sugiro que você desenhe no seu caderno. Porque você vai ter que colocar o carbono e vai ter que puxar as 4 ligações do carbono para ver quantos hidrogênios que tem que ter cada um, entendeu? Então, por exemplo, ó, aqui você tem claramente um hidrogênio, aqui você tem claramente outro hidrogênio, mas, por exemplo, esse carbono que está nessa ponta aqui, ele está fazendo essa ligação e ele vai ter outros 3 que são hidrogênio. Esse carbono que está aqui, por exemplo, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações, ele vai ter uma 4ª ligação, que é o hidrogênio. Então, você vai ter que desenhar no seu caderno, puxar todas as 4 ligações de cada carbono para você ver quantos hidrogênios que estão ali, né? O oxigênio está fácil, ó, 1, 2, 3, 4. E o nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. N3, tá vendo? Então, é só você contar assim para você saber a fórmula molecular. Pessoal, vocês estão aí? Alguma dúvida? Tudo certo? Não, eu
Eu acho que vocês já devem ter visto isso, né, no ensino médio. Essa primeira parte ela é bem mais simples. O que acontece? O problema é que são muitos detalhes, né, para a gente lembrar na hora de fazer os exercícios. Mas eu coloquei para vocês lá uma listinha basicamente parecido com isso que eu mostrei de exemplo agora. Pegam e façam. Não fica preocupado em procurar resposta da internet nem nada, não. Pega e faz, porque para você testar mesmo, para você treinar mesmo como que faz os exercícios, tá certo? Então, a gente ainda vai ter tempo, na aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre os grupos funcionais, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a solubilidade deles, o plano geométrico deles, tá certo? E vai dar tudo certo até o dia da nossa prova. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar, ali você está contando o oxigênio, que você foi contando, mas é só as beiradinhas ali, ou é o Ozinho do oxigênio mesmo que você foi contando? O Ozinho, o oxigênio tá o Ozinho. As únicas coisas que não aparecem ali, o que não aparece é o hidrogênio. Então, para você saber quantos hidrogênios que tem, que é o H, aí você vai precisar de desenhar a molécula. Tipo, tá esse desenho aqui, ó. Por exemplo, ó, esse desenho aqui. Tá vendo que tem 3 carbonos? Se eu fosse desenhar a fórmula molecular aqui, seria C3. Agora, quantos hidrogênios que tem? Para eu saber quantos hidrogênios que tem aqui, eu preciso de lembrar que cada carbono faz 4 ligações. Então, veja bem, esse carbono aqui, ó, tá fazendo 1, 2. Então, ele vai ter 3, 4. Aqui são 2 hidrogênios. Aqui, esse daqui tá fazendo, ó, S e S. Então, tá faltando mais um hidrogênio, mais outro hidrogênio. Deixa eu desenhar aqui melhor, né? Ok. Não dá para ver aqui direito. Sim. Então, é assim, ó. Se cada carbono faz 4 ligações, tava assim, né? Eu preciso de desenhar para saber as ligações do carbono. Então, aqui eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Então, a fórmula aqui vai ser C3H6. Para a gente saber fazer a fórmula molecular, você tem que lembrar que o carbono precisa fazer 4 ligações. Então, olha outro exemplo aqui. Espera aí, deixa eu desenhar. Olha esse exemplo aqui. Aqui tem um quadrado com um traço. Cada ponta é um carbono. E isso daqui é uma ligação dupla. Então, é isso aqui, ó. Cada ponta é um carbono e tem uma ligação dupla. Para eu fazer a fórmula molecular, eu já sei que é C4. Quantos hidrogênios tem aí? Então, para você saber, ó, você viu que tem uma ligação dupla aqui. Sim. Esse carbono está fazendo, ó, 1, 2, 3. Está faltando só um hidrogênio. Esse carbono aqui está fazendo 1, 2, 3. Está faltando só um hidrogênio. Esse carbono aqui está fazendo 1, 2. Está faltando 3, 4. Esse carbono aqui está fazendo 2. Está faltando 3, 4. Então, fica assim, ó. Peraí. Deixa eu posicionar. Em cada um dos C, você tem que puxar e colocar um hidrogênio. Cada carbono tem que puxar 4 ligações. Se esse daqui, ó, tá vendo? Cada risquinho é uma ligação. Esse daqui tá riscando para esse e 2 riscos para esse. Então, ele já tinha 3, ó. Ele já tinha 3. Tá faltando só uma para ele. Então, tem um H aqui. Esse aqui também, ó. Esse daqui, ó, tem 2 aqui, 3, com mais uma aqui, 4. Esse daqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Então, aqui você tem 2 hidrogênios, 4, 5, 6. C4H6. Né? Para a gente fazer a fórmula molecular, sempre você vai ter que lembrar
Carbono faz 4 ligações. E ele está fazendo 2 ligações com outros carbonos, o resto tem que ser de hidrogênio. Sempre tem que completar 4. Eu acho Ok? que eu peguei. Ok. Estava boiando nessa, mas obrigada. Nada. Alguém mais, pessoal? Alguma dúvida mais? Podem perguntar. Esse exercício foi para que dica? Eu não vi esse exercício. Qual exercício? Esse de hoje? É só explicação mesmo ou era exercício mesmo? Parece que você está corrigindo. Não, eu dei exemplo. Ah, tá. Então tá. O exercício está lá no portal para vocês fazerem, entendeu? E foi só exemplo. Esse aí eu ainda não. Tá legal. Esse aí eu não Tá? vi. Isso aí é para na hora que você baixar os slides, você tem exemplo para seguir. Entendeu? Uhum. Os Legal. exercícios estão lá para vocês fazerem ainda, tá? É porque depois deu problema, eu não consegui fazer hoje nada. Não, hoje o Ava está com problema. Eu vou aguardar vocês fazerem os exercícios que eu tinha pedido até quarta-feira. Uhum. Tá bom, gente? Obrigada. Então a gente se vê na quinta, ok? Ok, bom. Beleza, pessoal? Boa noite a todos. Obrigada. Até quinta-feira, viu? Até.